Olá, hoje nós vamos para o capítulo 21 do primeiro livro das Crônicas. O capítulo 21 do primeiro livro das Crônicas fala do recenseamento do povo feito pelo rei Davi e a consequente punição de Deus. Então, o fato de o rei Davi fazer um recenseamento vai inflamar a cólera de Deus e ele será punido. Eu vou te explicar depois, ao longo do capítulo, por que o recenseamento é uma coisa tão grave e que é punível. Por que um rei não poderia e não deveria fazer um recenseamento? Você vai entender comigo. Outra coisa, este capítulo, ele repete o capítulo 24 do segundo livro de Samuel, tá certo? O capítulo 24 do segundo livro de Samuel. Lembra que sempre os capítulos, o livro das Crônicas, sempre eles têm um paralelo em relação aos livros de Samuel e Reis. Por quê? Porque é uma retrospectiva do povo de Deus, né? Mas principalmente no período de Davi, mostrando Davi como o grande, o magnânimo rei, tá bom? Então, há muita repetição. Há algumas informações novas que o autor, que o cronista tirou de uma outra fonte, mas o interessante é que ele repete. A gente já viu essa história do recenseamento, né, da punição, e uma coisa muito interessante, por causa deste recenseamento, por causa dessa punição, é que Davi vai escolher o local do futuro templo. Está lembrado comigo aqui? Lembra onde que o templo vai ser construído? Na eira de Ornã. Lembra? Quando a gente estudou sobre a eira de Ornã, né? Davi chegou e falou, vai ser aqui, comprou a eira de Ornã e ali ele fez um sacrifício e ali vai ser localizado o futuro templo. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, quero que você compartilhe esse vídeo, quero que você mande para todas as pessoas e deixa eu dizer uma coisa, vamos ler a Bíblia com sabedoria, com profundidade, isso mesmo, tá bom? Vamos ler? Capítulo 21 do primeiro livro das Crônicas. Levantou-se Satã contra Israel e excitou Davi fazer o recenseamento de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo, ide e fazia o recenseamento dos israelitas, desde Bersabeia até Dan. E fazei-me o relatório para que eu saiba o número deles. Respondeu Joabe, o Senhor multiplique seu povo 100 vezes mais. Não são todos eles, ó rei meu senhor, os servos de meu senhor? Por que, no entanto, exige meu senhor isso? Por que sobrecarregar Israel de um pecado? Opa, recenseamento é pecado, então. Mas o rei persistiu na ordem que dera Joabe, e Joabe partiu, percorreu todo Israel, depois retornou a Jerusalém. Joabe entregou a Davi a lista do recenseamento do povo. Havia em todo Israel 1.100.000 homens aptos para o manejo da espada. Em Judá havia 470.000. Não fez o recenseamento da tribo de Levi, nem de Benjamim, porque a ordem do rei lhe repugnava. Deus não viu isso com bons olhos e feriu Israel. Davi disse a Deus, pequei gravemente agindo de tal maneira. Agora, dignai-vos perdoar a iniquidade de vosso servo, porque agi em completa insensatez. Então o Senhor dirigiu-se a Gade, vidente de Davi, nesses termos. Vai dizer a Davi, eis o que diz o Senhor, eu te proponho 3 coisas. Escolhe uma delas e eu a farei acontecer. Gade foi ao encontro de Davi e lhe disse, eis o que disse o Senhor, escolhe ou 3 anos de fome, ou 3 meses durante os quais fugirá de teus inimigos e serás atingido por tua espada, ou ainda 3 dias em que a espada do Senhor ou a peste matarão a terra e o anjo do Senhor devastará todo o território de Israel. A ti compete ver agora que resposta devo dar àquele que me enviou. Estou, respondeu Davi, numa cruel angústia. Caia eu nas mãos do meu Senhor, porque imensa é sua misericórdia, mas que eu não caia na mão dos homens. E o Senhor mandou a peste a Israel. Em Israel tombaram 70.000 homens,
Deus enviou a Jerusalém um anjo para destruí-la. Enquanto ela a assolava, o Senhor, que olhava, compadeceu-se desse mal e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a tua mão. Ora, o anjo do Senhor achava-se perto da eira de Ornã, o Jebuseu. Davi, tendo levantado os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre o céu e a terra, com uma espada desembainhada em sua mão, dirigida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, prostraram-se com o rosto por terra. E Davi disse a Deus: não fui eu quem mandou fazer o recenseamento do povo? Fui eu quem pecou? Fui eu quem fez esse mal? Mas essas ovelhas, o que fizeram elas? Senhor meu Deus, que vossa mão caia, portanto, sobre mim e sobre a casa de meu pai, para castigar, mas não sobre o vosso povo. O anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que subisse à eira de Ornã, o Jebuseu, para lá levantar um altar ao Senhor. Davi lá subiu de acordo com a ordem dada por Gade, da parte do Senhor. Ornã, voltando-se, viu o anjo, e ele com seus 4 filhos esconderam-se. Estava naquela ocasião debulhando trigo. Quando Davi chegou perto de Ornã, este viu, saiu da eira e se prostrou diante de Davi com o rosto contra a terra. Davi disse-lhe: cede-me o terreno de tua eira para nela construir um altar do Senhor. Cede-me o lugar pelo seu valor em dinheiro, para que o flagelo se retire de cima do povo. Ornã respondeu: toma-o, que meu senhor o rei faça o que lhe parecer bom. Vê, eu dou os bois para o holocausto, os carros para a lenha e o trigo para a oblação. Tudo te dou. Não, respondeu Davi, quero comprá-lo pelo seu inteiro valor em dinheiro. Não tomarei o que te pertence para dar ao Senhor e não oferecerei um holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã um peso de 600 siclos de ouro pelo terreno. E Davi construiu lá um altar ao Senhor, ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos. Invocou o Senhor, que lhe respondeu, enviando fogo do céu sobre o altar, do altar dos holocaustos. Então o Senhor falou ao anjo, e este embaiou de novo a espada. Neste momento, vendo Davi que o Senhor tinha ouvido na eira de Ornã, o Jebuseu, ofereceu-lhe sacrifícios. O tabernáculo do Senhor que Moisés construíra no deserto e o altar dos holocaustos que se encontravam nesse tempo no lugar alto de Gabaon. Mas Davi não pôde dirigir-se a esse altar para rogar a Deus. Tão aterrado ficara ao ver a espada do anjo do Senhor. Muito bem, vamos entender porque deu uma confusão danada por causa de recenseamento. Você fala assim, mas o que tem a ver recenseamento? Deixar tão aborrecido a Deus e coisas assim. Vamos entender. Vamos passar a história aqui. De repente, Davi bota na cabeça que tem que fazer um recenseamento. A Bíblia diz, aqui nesse livro das Crônicas, que foi Satã que colocou essa ideia no coração de Davi. Ora, Satã quer dizer adversário. Então foi ideias adversárias às coisas de Deus que fez com que Davi quisesse o recenseamento. Quando Davi chega para Joabe e fala, Joabe, eu vou fazer um recenseamento. Joabe fala, pelo amor de Deus, não faça isso. Por quê? O que nós merecemos? Isso é pecado, não pode, é pecado, é pecado. E Davi manda fazer o recenseamento. Por que o recenseamento é pecado? Deixa eu te contar uma coisa. Entre os povos orientais, fazer um recenseamento significa ser orgulhoso, soberbo. É como se o rei dissesse, esse é o meu povo, essa é minha força, esse é o meu exército. Lembrando que a compreensão dos povos semitas, né, dos povos da onde vem o povo de Deus, é que o povo pertence a Deus, não ao rei. Então o rei não tem nada que se orgulhar por ter um povo numeroso. Portanto, o recenseamento sempre foi visto como um ato de soberba de quem manda fazer o recenseamento. É como se você quisesse mostrar,
Olha o que é meu. Olha, esse povo é meu. Olha, essas pessoas são minhas. Olha, esses soldados são meus. E na verdade, não são. Tudo isso pertence a Deus. Entre os povos semitas, na compreensão do povo de Deus, ninguém pode se orgulhar do seu povo a não ser Deus. Ninguém pode se orgulhar dizendo: tenho 1 milhão de homens aptos para a espada, 500 mil aptos para a espada. Por quê? Porque só Deus podia conhecer o seu povo, só Deus podia abençoar o seu povo, só Deus podia retribuir o seu povo, só Deus poderia se alegrar com o seu povo. Ou seja, mandar fazer um recenseamento é roubar as prerrogativas de Deus. Então, já que só Deus conhece o número do seu povo, só Deus conhece a quantidade do seu povo, só Deus conhece na integralidade o seu povo, então ninguém se meta a fazer recenseamento. Porque conhecer o número, conhecer o povo, é uma prerrogativa de Deus. Davi, quando manda fazer um recenseamento, ele está usurpando a prerrogativa de Deus, se colocando no lugar de Deus ao mandar fazer um recenseamento. Pecado gravíssimo. Tanto é que Joabe treme nas bases quando Davi manda ele fazer o recenseamento. Mas ele obedece. E foi dito e feito. Quando termina o recenseamento, Joabe apresenta o número, 1 milhão e tanto, 500 e tanto e tal. O que acontece? O anjo do Senhor aparece, a partir de um vidente que chega para falar com Davi, vidente de Gade, e diz o seguinte: olha, Deus está mandando você escolher ou a peste, né? Ou a peste que vem sobre o povo, sobre você, a peste que vem sobre o povo, a espada que vem sobre você, ou os seus inimigos que vêm sobre você. Ele falou: meus inimigos não. Eu não quero escolher os meus inimigos contra mim, porque os meus inimigos não têm misericórdia. Eu vou escolher um castigo que vinha de Deus. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Escolhe, pois, o castigo de Deus, e aí Deus manda ferir Jerusalém com uma peste. Davi pede perdão. Naquele momento que Davi vê aquilo, pede perdão. E é interessante isso, porque o cronista quer mostrar um rei que reconhece que pecou, um rei que reconhece que errou, um rei que pede perdão. Davi pede perdão. Naquele momento, Davi tinha olhado o anjo exterminador na eira de Ornã, que fica pertinho de Jerusalém. O que acontece na eira de Ornã? E aí naquele momento é pedido a Davi que se faça um sacrifício. Ele escolhe a eira de Ornã para fazer um sacrifício num holocausto. Ele vai comprar a eira de Ornã para que seja feito o sacrifício. Ornã diz: não, eu te dou a eira, não precisa de comprar. Ele falou: não posso fazer isso, eu pequei, eu errei, eu não posso oferecer um holocausto a Deus, um sacrifício a Deus, de modo gratuito, sem que eu gaste alguma coisa. Compra a eira com um preço absurdo, grande, o preço que Davi paga, um preço grande mesmo, faz o sacrifício, a ira de Deus é aplacada, o anjo coloca a espada na bainha, vai embora. E aí, a partir dali, o que acontece? Ele diz: Deus aplacou a sua ira pelo sacrifício e pelo holocausto que eu fiz. Portanto, neste local vai ser construído o templo. Por quê? Neste local vai ser trazido tanto o altar do sacrifício, como vai ser trazido a tenda também um dia. Preste atenção, eu chamei a atenção para você que nós temos 2 lugares santos neste momento em que Davi é o rei. Primeiro, a tenda que ele fez para abrigar a arca, desde quando ele trouxe a arca, lembra? Lá de Cariatarim, ele trouxe a arca, colocou ali perto dele, perto de Jerusalém. Só que o lugar de sacrifício não veio para Jerusalém ainda. O altar do sacrifício está em Gabaon.
Então veja uma coisa, Davi falou, eu preciso oferecer um sacrifício a Deus, mas não posso ir lá em Gabaon, ofereço então aqui na eira de Ornã. Por isso então Davi tem a ideia, vou trazer tudo para essa eira de Ornã. Futuramente, não será Davi, será construído o templo na eira de Ornã, onde estará o altar e onde estará também a Arca da Aliança. Ok? Vem comigo aqui, que tem algumas coisas importantíssimas para você saber. Versículo 1. Levantou-se Satã contra Israel e excitou Davi a fazer o recenseamento de Deus. Muito bem. Eu disse para você que aqui é um paralelo com o capítulo 24 do segundo livro de Samuel. No segundo livro de Samuel, dá a impressão que foi Deus que incitou Davi a fazer o recenseamento. Mas o cronista fala, não, como é que Deus vai incitar Davi para fazer uma coisa ruim? Como é que Deus vai incitar Davi a fazer uma coisa contra ele? Então, o cronista aqui usa Satã. O que é Satã? Satã, Satanás. O que é Satanás, gente? Satanás, na verdade, é o adversário. Adversário. Deixa eu te explicar uma coisa. Para o cronista, o recenseamento não poderia ser pedido por Deus, porque Deus estaria fazendo uma coisa contra ele próprio. Ora, então quem é que pediu o recenseamento? Foi Satanás. Mas para o cronista, Satanás aqui é justamente as ideias contrárias. Ou seja, Davi se tornou neste momento um adversário de Deus. É como Jesus chama Pedro. Vá de retro, Satanás. Afasta de mim, Satanás. Jesus fala isso para Pedro. Pedro, afasta de mim, Satanás. Chama Pedro de Satanás por quê? Porque Pedro tem ideias contrárias, ideias adversárias ao projeto de Deus. Aqui também a Bíblia chama, diz o Satanás excitou Davi a fazer um recenseamento, a fazer um pecado. Ou seja, as ideias contrárias que estavam no coração de Davi, ideias adversárias fez isso. Eu quero trazer uma curiosidade para você. A Bíblia, no Antigo Testamento, só usa 3 vezes o termo Satã ou Satanás. Somente 3 vezes. Em Jó, capítulo 1, versículo 2, lembra que Satanás faz uma aposta com Deus? Zacarias, capítulo 3, versículo 1, e 1 Crônicas, versículo 21, esse que nós acabamos de usar. Então, no Antigo Testamento inteirinho, a Bíblia só usa 3 vezes o termo Satanás. Somente 3 vezes o termo Satanás. E lembrando sempre que Satanás significa adversário de, tá bom? Vamos lá. Versículo 3, respondeu Joabe, quando Davi pediu para ele fazer o recenseamento, respondeu Joabe, o Senhor multiplique seu povo 100 vezes mais. Não são todos eles, ó meu rei, Senhor, servos de meu Senhor? Por que, no entanto, exige meu Senhor? Por que sobrecarregar Israel de um pecado? Ou seja, fazer recenseamento é pecado? Eu já te expliquei por que é pecado. Pecado porque saber a quantidade do povo, saber o número do povo, se orgulhar pelo povo e abençoar o povo é uma prerrogativa de Deus. Um soberano fazer um recenseamento é um ato de orgulho e soberba, que rouba para si um atributo de Deus. Davi não poderia fazer isso. E ele fez por causa do seu orgulho, por causa da sua soberba. Roubou algo que é só de Deus. Versículo 6, veja aqui, uma coisa interessante. Joabe fez o recenseamento tudo, não fez o recenseamento da tribo de Levi, nem de Benjamim, porque a ordem do rei lhe repugnava. A ordem do rei para Joabe fazer o recenseamento era uma coisa tão repugnante, o recenseamento era uma coisa tão pecaminosa, que Joabe falou, eu não vou recensear a tribo de Levi. Por quê? Porque a tribo de Levi é uma tribo sacerdotal. Eu não posso macular a tribo de Levi
com um ato pecaminoso do recenseamento. Então ele não recenseou a tribo de Levi. Mas ele diz aqui também que não recenseou a tribo de Benjamim. Por quê? Por causa da mesma coisa. Porque no território de Benjamim ficava Gabaon, que era onde eram feitos sacrifícios. Até então o sacrifício não tinha sido levado para Jerusalém. Estava lá em Gabaon. Lá em Gabaon estava o altar do sacrifício. Quando o povo de Deus tinha que fazer sacrifício, tinha que ir a Gabaon. Lá em Gabaon, então, era um lugar sagrado. E por quê? No território de Benjamim também ficava Jerusalém. Jerusalém é onde repousava a arca. Era uma cidade sagrada. Então Joabe falou, não vou recensear nem Levi, porque é uma tribo sacerdotal, e nem vou recensear Benjamim, porque lá está o local sagrado de Gabaon, o altar, e lá está o local sagrado de Jerusalém. Porque Gabaon e Jerusalém ficava no território de Benjamim. E ele falou, eu não posso manchar o território de Benjamim, fazendo o recenseamento, que é um pecado grave, né? Porque lá está a arca, porque lá em Jerusalém, porque lá está o altar em Gabaon. 8, vem cá. Depois que o Davi fez a porcariada, né? Davi disse a Deus, pequei gravemente agindo de tal maneira, agora dignai-vos perdoar a iniquidade de vosso servo, porque agi em completa insensatez. Davi se arrepende. E o cronista faz questão de dizer que Davi é um grande rei, porque ele até peca, mas ele se arrepende. Né? É isso, mas é verdade. A grandeza de uma pessoa, gente, não está em não pecar, está em pedir perdão. Pecar faz parte da humanidade. Pecar faz parte da nossa condição humana. Né? A grandeza nossa não é nunca cometer pecado, é se caso cometermos pecado, ter coragem, humildade para pedir perdão. Muito bem, versículo 20, tudo isso para quê? Para justificar. Ornã, voltando-se, viu o anjo e ele com seus 4 filhos esconderam. Estava naquela ocasião debulhando trigo. Ou seja, Ornã, o anjo então estava sobre a eira de Ornã. O cronista faz questão de dizer que tudo isso aconteceu para que Deus mostrasse o local do futuro templo. Onde vai ser o futuro templo? Na eira de Ornã. É na eira de Ornã que o rei apresenta o sacrifício e escolhe ali, naquele lugar do sacrifício, o local para construir o futuro templo. Então, o cronista tira aqui uma coisa boa. Do pecado de Davi, do seu arrependimento, de tudo isso que ele fez errado, a gente até que tirou uma coisa boa. Deus mostrou o local onde será o futuro templo, porque mostra para Davi onde ele vai apresentar o sacrifício e o holocausto, e ali será o futuro templo. Muito bem, gente. Deixa eu só dar uma resumida dizendo para você aqui. Esse capítulo 21, apresenta Davi como um rei que se arrepende. É um rei muito bom, grandioso, mas totalmente humano, que peca e se arrepende. E esse capítulo explica de uma forma muito clara a decisão de Davi de escolher o local para construir o futuro templo. Então a gente poderia perguntar, por que Davi foi escolher a eira de Ornã? O capítulo 21 do livro de Crônicas explica. Porque foi na eira de Ornã que o anjo apareceu com a espada desembainhada, aplicando o castigo sobre Jerusalém. Então é na eira de Ornã que será feito o sacrifício e na eira de Ornã que Davi escolherá para se fazer o futuro templo. É naquele local, da eira de Ornã, que lá na frente Salomão vai construir o futuro templo. Et crucem domini, fugit partes adversae, vite teleo de tribo Iuda, radix David.